Muito bom dia, me chamo Gustavo Bertanha e eu vou voltar hoje em um tema que eu conheço absurdamente bem por ter muito convívio, né? Boa experiência de visão com isso, vivência também. E o tema de hoje é limítrofe ou transtorno de personalidade borderline. Então vamos lá, eu vou explicar para vocês aqui algumas coisas que eu deixei de falar até no outro, né? Para vocês imaginarem como é, né, quando você tem um transtorno como esse, né? Como é lidar, é mais ou menos quando você está falando com uma criança, né? Você explica para ela, né? E como ela não tem lei ainda, ela está aprendendo. Se você perguntar para uma criança assim: você pode esperar a gente chegar em casa? Supostamente ela vai responder para você assim: não. Por que não? Porque ela não aprendeu a ter limite, leis que vão ser ensinadas ali para ela. Ah, mas então o borderline pode aprender? Não, porque o transtorno que ela passou a vida inteira, né, que criou para ela ser da forma que é, já impede da pessoa aprender qualquer coisa. Sério? Muito sério. Já tenho mais de 7 anos aí que eu posso falar de convívio com borderline. E é uma coisa que não tem como você ensinar alguma coisa. É a mesma coisa, você falou para uma criança, né, ali de 3 anos, que você falou assim: a gente vai fazer tal coisa, você pode esperar? Em 2 segundos ela já mudou de ideia. Não pode. Você entenda? O que eles querem, né? Eles pensam exatamente como a criança. Eu quero, por que eu não posso? Né? E isso é uma coisa no qual ali até a relevância de falar sobre isso é uma coisa extremamente importante, porque o que tem de casos hoje em dia de feminicídio, né? Brigas, etc., que acontece, que as pessoas não questionam o porquê das coisas, né? E tá aí um caso. Por que você está citando isso? Porque eles traem deliberadamente. Todos traem? Nem todos. Eu, por experiência, né? Os que eu convivi, com certeza sim, né? É uma situação que é onde eles não conseguem, devido ao transtorno, conviver em paz, né? Quando tá tudo muito calmo, esse é um momento excepcional que o borderline, isso que eu tô falando, né? Você falou, você tem convívio. Vou explicar uma coisa. Foram feitos dados, né, sobre uma pesquisa que mais de 75% dos borderlines são mulheres. Tem homens também, com certeza tem. Tanto que quando eu comecei a falar a respeito, vieram muitos relatos, muitas pessoas falarem a respeito sobre isso. E teve muita mulher que falou, olha, eu não posso diagnosticar, mas da forma como você me disse, me soa muito que a pessoa tinha também, devido às características que você disse. E é uma coisa que eles são extremamente apaixonantes, né? Então, a probabilidade de você... Por quê? Vou explicar aqui para ficar uma coisa mais simples. Porque eles são extremamente apaixonantes. Pelo fato de como começa esse tipo de transtorno, né? Que hoje em dia, isso que foi quando fizeram os dados, pessoas que foram ali, no caso, diagnosticadas, tinham mais de 4 milhões. Isso há uns 10 anos atrás. Hoje em dia, né, com essa, você vê
essa quantidade, da forma como está a demanda hoje em dia, isso aumentou um número absurdo. E aí é que tá, né? Para as pessoas terem conhecimento e saber lidar com a situação, para as pessoas não surtarem com isso. Por que que você comentou sobre feminicídio? Não estou entendendo do caso deles. Porque é uma coisa que eu vou dizer para você. Você mataria alguém? Você vai dizer, não, jamais. Só que aí você vai chegar na tua casa, eu gosto de passar esse exemplo, e tem alguém esfaqueando um ente querido seu. E ele deixou a arma em cima da mesa. Qual a probabilidade de você causar ali, né, uma morte? Imensa. Então é uma coisa no qual, como eu disse, eles são extremamente apaixonantes. Vai ser uma coisa difícil de você se desvincular. Eu já tive vários relatos aqui, eu já convivi. Você se desvincular dessas pessoas é muito difícil, né? Porque elas passaram a vida, né, com uma ausência no qual elas buscam e tem uma facilidade. Se você ver, para você ter uma ideia, vão ter 10 mulheres ali e uma no meio é borderline. Ela nem precisa ser a mais bela de todas. Acredite, os homens vão ficar extremamente atraídos por ela. Qual é o encanto disso? Você já ouviu aquela frase? Você atrai o que transmite. Então, como faltou essa presença masculina, né, na vida deles, isso daí é uma coisa que é uma busca incessante. E aí é que entra aquela coisa que eu falei, né? Que eles vão ter um parceiro, até uma psiquiatra escreveu um livro, né? Pessoas que amam demais. E isso daí é uma coisa que você tem uma crise de ansiedade, eles vivem extremamente ansiosos, né? Então, esse nível pesado de ansiedade. E tem uma outra coisa, como eles passaram com essa ausência do pai, essa ausência, isso é uma análise minha em cima perante a negação sobre uma coisa que é igual uma criança que você tá vendo que tá com a boca toda suja aqui de chocolate. Você fala, você comeu aquele bolo de chocolate? E a criança fala, Você fala, comeu? Ela, Essa negação do body, que se você sabe o que aconteceu, né? Tá nítido ali o que aconteceu, e eles negam. Mas essa negação, porque negação o ato de errar é vergonhoso. E como houve ausência, né, dessa presença, presumo eu que seja um questionamento sobre, será que eu não sou bom o suficiente, né? Todos nós temos insegurança. As mulheres são extremamente inseguras, né? Conforme o corpo, etc. Isso já é natural delas. Mas nesse quesito, porque o border ele não suporta abandono. Mas é como a criança. Você fala assim, se ele não suporta abandono, é só ele não fazer coisa errada. Mas é igual uma criança. Você acabou de falar para uma criança não fazer uma coisa. O border, resumidamente, é uma criança gigante. Que a hora que ela sofreu o transtorno ali, parece que ela leva aquilo ali para a vida inteira, né? E é irremediável, não tem como mudar aquilo, tem como se trabalhar, mas eu trabalhei na cabeça de todas que eu conheci. E não tem condições alguma de você conseguir falar alguma coisa. Porque senão a lei, né? Você tá ali com, vamos supor, vou dar um exemplo, você tá ali andando com a sua esposa, você viu uma mulher bonita, você bate o olho, mas você não vai ficar uma pessoa que você vai ficar. Tem cara que faz, que falta um pouco de consciência ali, porque enquanto você tá fazendo esse olhar, há uma pessoa na qual você, né, decidiu ter um compromisso, e esse compromisso requer o quê? Lei.
olhei, achei bonito, né? Assim como a mulher também olha, acha, mas você não pode desejar aquilo visualmente para outra pessoa. Poder você pode, mas não deve. O que impede você de fazer isso é a lei, de você olhar para aquilo e pensar, se eu continuar olhando para aquilo, isso vai me gerar um problema, a mulher vai ficar brava com você, você estraga a sua relação com a pessoa, e eles não têm esse discernimento para isso. Tanto pode ser como elas veem o pai no homem no qual elas se relacionam, e ali o homem, no caso, vira uma forma de punição. E tem também o caso, igual que eu falei, não tem lei. Eu quero olhar. Eles desejam na sua frente. Eu já passei por um caso, né? Vou tentar falar da forma mais ética possível para explicar, para exemplificar isso, né? Onde, quando eu observei a cena, né? Quando eu observei aquela cena e tinham entes dessa pessoa junto, que eu vi que ela estava virando o corpo para trás para olhar para um grupo de homens. Isso é uma coisa que soa duas coisas: ou ela quer se sentir desejada e ela está fazendo isso, ou faz mesmo para espizinhar. Porque quando tá tudo muito calmo na vida do border, ele, como, tipo assim, o perturbado perturba, o chateado chateia, o transtornado transtorna. Ele não consegue viver numa coisa muito calma. Uma pessoa que gosta de adrenalina, ela não consegue ficar sentadinha numa cadeira. Uma pessoa que é hiperativa, pouco você vai ver ela parada. É mais ou menos isso. Quando tá tudo muito bem, quando tá tudo muito fluindo ali, eles arrumam um jeito, né? Só vou concluir isso daqui para explicar como funciona. E ela tava virando o pescoço para olhar. Eu já conheço, já conhecia a peça, né? Eu fui ali, eu falei, viu? Muda de lugar, que você pode ficar observando melhor, sem ter que ficar virando o tronco. E aí nisso a pessoa falou, isso que eu chamo de atos falhos. A pessoa falou, mas eu nem tava olhando pros caras. Em momento algum eu falei que ela tava olhando pros caras. Então, geralmente o border é igual uma criança. Ele realmente, ele não tem um discernimento de maldade naquilo, né? É um ato inconsciente, que eu já vou explicar já. Ele não tem esse discernimento de inventar-lhe alguma coisa, ou de pensar que ele vai falar. Aí ela falou, não vou trocar de lugar, eu não estava olhando. A pessoa que era um ente querido dela virou e falou, sim, você estava, e isso me incomodou muito. A pessoa que era o ente querido dela estava com vergonha de ver a pessoa fazendo aquilo. Até por isso, como eu sabia que havia entes queridos dela, que eu poupei ela daquele momento. E agora eu vou explicar como funciona, porque isso eu já escrevi, eu tenho escrito no meu e-book. Funciona assim: id, ego e o superego aqui. O id é o demoninho, digamos assim, que é o sem lei, que é o que mais age no border. Aqui é o ego falando, se policia. E o superego é quem analisa os dois. E onde ele analisa os dois? Lá no inconsciente. Ele abre o livrinho da sua vida. Vamos ver o que esse border aqui passou na vida dele. Isso acontece com todo mundo. Eu tô só citando border, mas até quando você vai para academia acontece isso. Vamos para academia ou não vou? Id, ego e superego. Qualquer situação. Como esse bolo, eu não como. Id, ego e superego dialogando. Toda ação que vai haver uma resposta
tem o diálogo. Então funciona assim. O id, né? Eu vou exemplificar. Vê tudo calmo, tá ali, tá, não precisa ver tudo calmo ali. O id vê uma situação e ele fala, caraca, olha ali. O ego fala, se policia, precisa manter o respeito, tu vai arrumar problema. Aí o superego vê o diálogo dos dois, para ver quem vai ganhar na ação, né? Antes dela olhar, né, dela encontrar o que ela queria realmente ficar de olho, houve, para ela tomar essa decisão de fazer, houve esse diálogo antes. Aí o superego catou e falou assim, olho ou me policio? Pera lá, vamos abrir o livro aqui. Teve ausência aqui com o pai, sofreu um transtorno, a busca por homens é incessante devido à projeção com homens, né? Então, mas é qualquer homem? Não. É uma busca incessante que eles têm. Então, por isso, o boy é tão apaixonante, porque ele se molda para atrair aquilo que lhe tanto faltou, né? E aí, a busca aqui, o transtorno, pelo que vemos aqui dentro da cabeça desse ser humano aqui, o que foi tudo passado na vida, tudo indica que é uma tendência muito forte a olhar mesmo, né? Porque é uma busca incessante. Então vamos ouvir o id. Aí ela catou e virou. Você entendeu como acontece? Quando você vai ver alguma coisa, quando você vai fazer alguma coisa, vou ao shopping ou não? Id, ego, superego. Toda decisão sua, antes de mais nada, acontece esse diálogo. E o id ganha muito fácil dentro da cabeça do boy. Então, é aí que entra a autossabotagem, né, deles. Que eles querem, né, eles amam muito aquele parceiro, mas quando acontece alguma coisa, é como se eles... Vocês lembram do desenho? Que a hora que vem o cheiro da comida, os bichos saíram tipo enfeitiçados, né, atrás, indo na fumacinha do cheiro. É mais ou menos isso. É um ato extremamente inconsciente. E depois eles fazem as coisas, eles negam absurdamente. Porque a negação é o fato de entregar algo que eles não podem perder. Mas é uma coisa que eles não têm controle. Fala assim, a traição é um ato de qualquer ser humano no qual ele tem extrema consciência. Mas quando eles traem, é igual... cara, não tem como separar eles de uma criança. Porque tá na cara deles quando eles fazem coisa errada. Já viu criança quando faz coisa errada? Um cachorro quando faz uma coisa errada. Você chega em casa e tá com aquela carinha de... amoada. Bora, é a mesma coisa. Ele entrega na lata que ele aprontou alguma coisa. É uma criança gigante. Só que a criança faz coisas de criança. O adulto, né, já fazem coisas de adulto. Às vezes eles vão achar que a pessoa tem um passo pela ansiedade, as pessoas... eu tive uma crise. Não, eles vivem ansiosos. E essa coisa de ter sido abandonado na cabeça deles, né? Pode ser que o pai realmente não quis saber, ou pode o pai ter ficado dentro de casa mesmo e não ter dado atenção, porque às vezes a mãe é narcisista, às vezes a mãe tem um complexo de Édipo e não permite que o pai seja pai. Mas aí ela pode se vincular a um outro homem, né? Tipo um vô, que é muito que acontece. Pode até se vincular, mas a frustração pelo devido pai,
Ah, mas o pai morreu. Então morreu, é ponto final. Não houve abandono, né? Houve a natureza, a ação da natureza. E o borderline, ele é confundido com muitos outros transtornos. Por exemplo, você fala assim, dá para dar um pouquinho de paz, né? Só para sentar e comer, você fala para a criança vai falar, não, eu quero agora. Ele não entende. Quem é assim é o bipolar. Ele quer a hora que ele quer. Ele não tá nem aí se você vai se sentir mal com o que ele vai fazer, se ele não vai, ele só pensa nele, único e exclusivamente. Sou eu. E passa por isso. Passa também por uma coisa do psicopata, né? Que o psicopata, qual é o tema do psicopata? Deboche. Ele adora tirar uma onda com a sua cara. Ele adora se sentir superior a você, fazer você de otário, digamos assim, né? No clássico. O borderline adora fazer a mesma coisa. Ele adora fazer esse deboche às vezes com você, porque muitas das vezes vai acontecer dele se sentir inseguro por uma coisa que às vezes ele criou pela insegurança dele, né? Ou por alguma coisa no qual você fez e deixou essa pessoa insegura. Então são esses os pontos, entende? Mas que aquilo ali para eles, que nem eu falei, né? Você vai vir, você vai encostar numa pessoa, ele vai te esmurriar. Isso é uma metáfora, tá bom? Não é agressivo. O que eu quero dizer é o seguinte: você, né? Ali no caso, você vai causar alguma coisa, você vai fazer alguma coisa. Por exemplo, clássico, passou alguma mulher assim e você olhou. Claro que se você faltar com respeito também é uma coisa avassaladora, mas foi uma coisa que você tipo olhou e se dentro da cabeça dela ela sentir que a mulher era melhor do que ela, que ela se sentia inferior àquela mulher, que não é muito difícil, porque eles são extremamente inseguros, já devido a esse abandono. Pronto, você acabou de criar uma guerra com eles. Como não há lei, a troca disso que você fez ali, o retorno daquilo é muito pesado, extremamente pesado. Eles vão devolver isso para você de uma forma avassaladora. Então, bom, o que eu tinha para falar mais a respeito disso era isso mesmo, né? Falei mais um pouco ali para as pessoas ficarem mais ligadas, para você ter um conhecimento sobre si, né? Porque hoje em dia tem muitas mulheres que têm isso. É uma coisa muito difícil, porque o borderline mesmo, para ele assumir, leva muito tempo. As pessoas geralmente perdem muito, né? Tem que perder muitos parceiros para elas começarem a entender, mas eles nunca vão mudar, né? É uma coisa também que as pessoas que se vinculam, elas praticamente têm um problema imenso de se desvincular, porque conviver com esse tipo de pessoa é uma coisa muito complicada, né? Porque às vezes você se vincula e você acaba enganando a você mesmo de uma coisa no qual eles mentem que não fez, né? E você acaba aceitando, e você vai vivendo com aquilo, você vai enlouquecendo, você vai convivendo, tapando o buraco, né? Que no caso não foi você que fez, mas para você conviver com aquilo, você acaba aceitando, né? A mentira que você conta para você,
que é falar assim, eu acho que realmente eu ultrapassei os limites, né? Eu acho que não foi tudo isso mesmo. E você vai empurrando com a barriga, né? Porque, como eu disse, são pessoas extremamente apaixonantes e você não consegue se desvincular. E aquilo lhe torna uma coisa extremamente, né, tóxica. Porque você vai afundando, e você não consegue sair daquilo. E é uma coisa que, para eles, está tudo ótimo, entendeu? É como se eles falassem assim, olha, eles não falam, mas nós somos assim, né? Nós vamos continuar fazendo o que fazemos, porque para eles é normal, não tem lei, né? Não tem que se prevenir sobre alguma coisa, se privar, mas eles não querem perder. Como eu falei, é igual o bipolar, né? Venha a nós o vosso reino. Se você vai estar mal com isso, eles não querem saber. Enquanto você está dando atenção, eles têm vínculo com você. E para eles perderem vínculo com você, é só arrumando vínculo com outra pessoa. Então é isso. Qualquer dúvida vocês me chamam. Fico por aqui. Grande abraço.